Você já se perguntou como Jesus te vê? Quantas vezes você se preocupa em impressionar as pessoas? Quantas vezes você se preocupa com aquilo que as pessoas pensam ao teu respeito? Como as pessoas enxergam você? Tem pessoas extremamente enfermas da alma. Tem pessoas extremamente doentes da mente, porque elas não conseguem ser felizes, elas vivem presas a estigmas, a traumas, a complexos, e elas não entendem o propósito de Deus para as suas vidas. Queridos, eu me pergunto muitas vezes, eu pergunto para Ele: Senhor, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em mim? Sabe, eu me lembro da minha escola, da minha classe lá na escola, talvez eu era a mais improvável da sala. Talvez as pessoas olhassem e dissessem: essa aí nunca vai pregar a palavra. Mas Deus escolheu aquela menina problemática, que causava problemas no meio da sala, para os professores, para os colegas, e mudou a vida dela. Sabe, quero te falar de pessoas improváveis que Jesus transformou. Eu quero falar de histórias que foram completamente transformadas, restauradas, de destinos que foram mudados com o encontro com Jesus. E nessa noite, Ele quer falar ao teu coração o que Ele vê na tua vida. Ele quer falar para você o que Ele vê em você. A palavra de Deus diz no Salmo 139, e eu cito muitas vezes, você já viu eu citar nas pregações muitas vezes esse versículo, porque ele acompanha a minha vida no meu dia a dia. Muitas vezes quem faz a campanha dos Salmos comigo ouve eu falando desse texto, porque ele mudou a minha percepção sobre o propósito de Deus para mim nesse tempo. Olha o que diz a palavra: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ele formou você. Ele formou você. Ele sonhou com você. E talvez você diga: pastora, mas meu pai, eu nunca conheci meu pai. Ou talvez você diga: minha mãe me rejeitou, me deu para adoção. Não importa. Tem um Deus que te viu antes de você nascer, que planejou a tua vida, que sonhou com você, que escreveu os teus dias no seu livro. De modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram. Fala assim: os olhos dele me viram. Ele me vê. Os teus olhos me viram. O Senhor olha para você agora. Os teus olhos me viram, uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus já escreveu todos os teus dias. Deus já escreveu todos os teus dias. Eles estão escritos no livro do Senhor. A tua vida, a tua história, coisas que você nem lembra estão diante dele. A palavra diz que ele recolhe as nossas lágrimas e elas estão escritas diante do céu. Salmo 56, todas as nossas lágrimas estão escritas diante dele, até as que você esqueceu que você chorou. Nenhuma lágrima fica em vão. O Deus viu todos os teus dias, e Ele viu nas pessoas menos prováveis. Ele não olhou para as fraquezas, para as limitações, para os pecados, para os impedimentos. Ele olhou o propósito que Ele tinha. Quando Ele olha para você, Ele vê o propósito dEle. Eu quero ler com vocês um texto. Queridos, esse texto é do chamado de Deus na vida dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João foram amigos íntimos de Jesus. Eles eram os discípulos que estavam sempre com Jesus. Muitas vezes Jesus não deixava os outros discípulos entrarem. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, Ele só deixa entrar Pedro, Tiago e João, porque eles tinham fé. Quanto mais você convive, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você crê, mais a tua fé é fortalecida. A fé vem por um relacionamento. Você não vai confiar em quem você não conhece. Deus quer que você ande com Ele, Ele quer se revelar, Ele quer se manifestar. Mas como foi o chamado na vida de Pedro, Tiago e João, você sabe?
Mateus, Marcos e João contam desse chamado. Os 4 evangelhos falam desse chamado. Mas só Lucas conta o contexto, o que aconteceu nos bastidores. Mateus, Marcos e João dizem que Jesus chegou na praia e chamou Pedro, Tiago e João: venham, sigam-me. E eles deixaram tudo e seguiram. E cada vez que eu leio esse texto eu me emociono, queridos, porque eu imagino os olhos de Jesus naquela praia. E um dia eu vou pisar lá. Então, mas nesse dia especial, teve algo que aconteceu, algo extraordinário na vida de Pedro, que mudou para sempre o seu destino. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus precisava falar do reino. Jesus precisava ensinar a palavra. Muitos ali precisavam ser curados, libertos. Mas ele precisava falar da eternidade, queridos. Muitas vezes você se aproxima de Deus porque você precisa de um milagre, você precisa de uma cura. Mas o que Ele quer fazer na tua vida não é apenas relacionado ao que você vai viver nesta terra. Porque aqui nós podemos viver o quê? Se tivermos muita saúde, 100 anos. Se passar disso, já vira notícia até no jornal. 100 anos diante da eternidade, o que representa? Nem 1 milésimo de segundo. 1 milhão de anos. Não é nem 1 segundo da eternidade. Jesus precisava falar do reino. Jesus precisava falar da palavra, do propósito. Então Jesus diz para Pedro: Pedro, me empresta o teu barco. Primeiro princípio para ver a glória de Deus é estar disponível. Pedro estava lavando as redes, não tinha pescado nada, provavelmente cansado, trabalhou a noite inteira. E Jesus não chega na praia dizendo assim: Pedro, eu vou resolver o teu problema, não. Jesus chega e faz um pedido: Pedro, eu preciso usar o teu barco. Sabe, Jesus quer usar a tua vida. Aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, os dons, os talentos que Ele te deu, os recursos, por mais que você diga eu tenho poucos recursos, Ele quer usar para que você possa viver o extraordinário de Deus. Quando você serve o Senhor, você vive o sobrenatural. Pedro estava disposto a ceder o seu barco. Quando acabou de falar, disse a Simão: agora, Simão, vamos ao mar alto, vamos face até o largo e lance as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, debaixo dessa palavra, eu vou lançar as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Jesus olhou para Simão e disse: Simão, vamos para as águas profundas? Eu tenho algo a fazer ainda por você, Simão. Jesus quer fazer algo por você. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: Jesus quer fazer algo por você hoje. Você está disposto? Você precisa estar disposto a ir com Jesus para o mar alto. Simão vai. Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Ele estava dizendo como um experiente pescador: esse não é o horário, não é o momento. Mas como o Senhor está dizendo uma palavra, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. Então, fazendo isso, apanharam tão grande quantidade de peixes que quase estourou as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus sabe onde está a tua bênção. Simão foi com Jesus, e ele sabia o lugar exato que ele precisava lançar a rede. Ele sabia a hora certa, ele tem o momento exato para abençoar a tua vida. Ele tem o lugar certo, ele tem a porta certa para você. Mas você precisa estar disposto a ceder o teu barco. Você precisa desejar mais do Senhor. Sabe,
Pedro havia trabalhado a noite inteira, mas agora ele estava vivenciando a maior pesca da sua vida. Ele nunca tinha visto uma pesca daquela forma. E ele precisou pedir ajuda para os amigos. Venham me ajudar. Tem situações que você vai fazer. O milagre só Deus faz. Mas tem coisas que competem a você. E tem coisas que não vai ser Deus que vai mandar um anjo, não. Ele vai mandar amigos, pessoas para te ajudar. Pedro precisou pedir ajuda dos amigos. Tem gente que tem um orgulho tão grande que perde bênçãos por não pedir ajuda. Pedro pediu ajuda. Eu preciso de ajuda. Está rompendo a rede. Ele não podia ter pedido para Jesus. Mas ele tinha amigos experientes, que eram pescadores como ele, que podiam vir e socorrê-lo. E a Bíblia diz que os 2 barcos ficaram cheios. Mas o maior milagre, queridos, para mim acontece no versículo 8. Quando Simão Pedro se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Toda vez que você tem um encontro com a glória, toda vez que você tem um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, você reconhece que você precisa de perdão, que você precisa da misericórdia, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não somos dignos. E Pedro conhecia a palavra. Pedro era conhecedor da Escritura. Queridos, um judeu, ele não se curva diante de ninguém. O segundo mandamento diz: não te prostrarás diante de nada, diante de nenhuma imagem. Quando você lê a história de Esther, você vai ver que Mardoqueu quase perdeu a vida por não se dobrar diante de Ramã. Porque eles não se ajoelham perante pessoas, somente perante o Senhor. Quando Pedro se ajoelha diante de Jesus, ele estava dizendo: eu sei que tu és Deus, eu sei, eu sou pecador. E ele sabia que não, na presença de Deus não permanece o pecado. E ele fica com medo de que algo ruim lhe acontecesse, porque ele sabia que ele estava diante do Deus poderoso e verdadeiro. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios. E disse Jesus a Simão: de agora em diante, não temas, Simão, de agora em diante, tu serás pescador de homens. Simão, eu vou usar você. Simão, você vai fazer grandes coisas no meu reino. E ali, o barco já não tinha mais valor, a pesca já não tinha mais sentido. O que Simão faz? Ele não estava preocupado em vender os peixes. Ele não estava preocupado em lucrar com aquela pesca. O que ele faz? Arrastando os barcos sobre a praia. O que eles fizeram? Vamos ler juntos? E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Seguir Jesus, queridos, é tudo ou nada. Para você seguir Jesus, você precisa renunciar à tua vontade, você precisa renunciar ao teu eu, você precisa querer. Pedro disse: eu quero andar com o dono da bênção, eu quero andar com o dono do milagre, eu quero ver o sobrenatural. Não tem mais sentido. As coisas que ele valorizava antes, agora não valiam mais diante do que ele tinha vivido. Deus quer te dar experiências extraordinárias, quer mudar o sentido da tua existência. Pedro era um cara problemático. Você vai ler a história de Pedro, você vai ver que ele era nervosinho. O dia que vieram para levar Jesus, ele puxa da espada, arranca a orelha do soldado. Pedro era um cara sanguíneo. É sanguíneo o comportamento dele. Ele era um homem muito dedicado, mas ele teve um momento de fraqueza quando ele nega Jesus. Quando os soldados perguntam para ele: você conhece ele? Ele diz: nunca vi, não sei quem é. E aí alguém diz: mas você fala como ele excomunga aquela pessoa. Ele nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus chegou lá na praia, Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia que Pedro ia falhar. Quando Jesus olhou para mim, olhou para você, Ele sabia das nossas falhas. Ele conhece. Ele sabia das nossas fraquezas.
Mas Jesus não desiste de Pedro. Jesus volta lá na praia para mandar ele lançar a rede de novo. E Pedro estava com medo de morrer, por isso negou Jesus. Quando recebe o Espírito Santo, ele sai e prega e 3.000 almas se convertem. Pastora Márcia leu o versículo que ele fala para aquela multidão e 3.000 vidas descem às águas. Agora, cheio do Espírito Santo, ele pregava. E queridos, você vai ver em Atos 4:13 que Pedro já não era aquele cara bronco e letrado. Tem uma curiosidade muito grande aqui. Naquela época, 99,5% da população não sabia ler e escrever. Aliás, a alfabetização pública só começou com a reforma protestante com Martinho Lutero. Sempre a escola era algo caríssimo. Naquele tempo, para os judeus, só a elite estudava. Eles estavam sob o domínio romano. Para ter um pedaço da escritura, só os escribas, ou então na sinagoga, alguém instruído lia a escritura. Aqueles homens, quando Jesus chamou, eles eram analfabetos. Mas todos aqueles que andaram com Jesus mudaram de rumo. Todos eles escreveram cartas, eles aprenderam com o mestre dos mestres. Sabe, às vezes as pessoas dizem que a ciência e a religião não combinam. E por aí tem assim, eu acredito na ciência, que bênção. A Bíblia corrobora, a ciência corrobora a Bíblia. Os maiores cientistas que pisaram na terra eram crentes em Deus. Isaac Newton escreveu mais sobre Jesus do que sobre as leis da física, o homem que descobriu a lei da gravidade. Os livros de teologia, ele escreveu mais sobre Deus do que sobre a física. Você vai ver a história, pesquise sobre os cientistas cristãos. As maiores universidades foram fundadas por cristãos, eram instituições cristãs, as maiores universidades do mundo. O maior geneticista, Francis Collins, o homem que fez o genoma humano, que mapeou o genoma humano, até 1987 era considerado o maior nome da genética, e depois foi execrado pelos cientistas. Por quê? Porque no dia que ele foi entregar o genoma humano, que revolucionou o conhecimento da medicina sobre o DNA, ele vai entregar na Casa Branca para Bill Clinton, e ele diz: eis aqui a fórmula que Deus usou para criar o homem. Um cientista que era ateu e se converte no processo. Ele tem um encontro transformador com Jesus, e ele escreve o livro A Linguagem de Deus, provando a assinatura de Deus no nosso DNA. Pesquisem A Linguagem de Deus de Francis Collins e leiam, porque ele é médico, geneticista, físico, químico, biólogo, um dos maiores nomes, doutorado em todas as ciências. E ele escreveu A Linguagem de Deus. Então Pedro, aquele homem iletrado, indouto, se torna um homem eloquente, um escritor. E ali em Atos capítulo 4, ele estava pregando para os sacerdotes. Os sacerdotes vieram inquiri-lo, por que ele havia curado um coxo na porta do templo. Então Pedro anuncia com ênfase o evangelho, e aqueles homens, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, não estudaram, não tiveram oportunidade, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem anda com Jesus, ele muda o destino, se promove, cresce. Sabe, Jesus quer fazer você avançar e ir para outros níveis. Ele é o dono do conhecimento, da ciência, da sabedoria, e ele tem um propósito para a tua vida. E esse texto mexe comigo, porque quando Pedro e João foram ali, curaram aquele enfermo, eles apanharam, foram açoitados. E sabe o que mexe com o meu coração? Que a palavra diz que eles se alegraram, se regozijaram por serem dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Se alegraram por não se considerarem dignos. Eles disseram: glória a Deus, nós fomos considerados dignos. Nós não nos achávamos dignos de apanhar por causa do nome dele. Mudou a vida de Pedro, agora ele não tinha mais medo. Ele até se alegrava quando era perseguido. Quando Jesus entra na tua vida, você se alegra quando você sofre perseguição.
Outra pessoa que Jesus transformou, a mulher samaritana na beira do poço. Eu não vou ler todo o texto, mas aquela mulher, ela foi pegar água no poço ao meio-dia. Todo mundo ia de manhã quando o sol era fresco, mas ela foi ao meio-dia porque nós entendemos pela leitura do texto que ela era uma mulher que não era bem-vinda pelas outras pessoas. Então ela vai buscar água, e Jesus diz para ela: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher diz: Senhor, eu quero beber dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus respondeu à mulher. Acho que faltou um versículo. Jesus vai e diz para ela: vai, busca o teu marido e vem. Então ela responde: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Será que eu e você investiríamos naquela mulher na beira do poço? Será que a gente ia olhar para ela e dizer: eu quero ir lá falar de Cristo para ela, porque ela vai se tornar uma pregadora, uma evangelista? Naquele dia, na beira daquele poço, ela era uma mulher rejeitada. Jesus disse para ela: 5 maridos você já teve. E a lei da época, a mulher era proibida de rejeitar o marido. Não era a mulher que pediu o divórcio, era o marido. Então ela já tinha sido rejeitada 5 vezes. Ela carregava a marca da rejeição. E Jesus disse para ela: o homem que você tem agora é teu amante, não é o teu marido. Mas qual era o anseio do coração daquela mulher? Você vai entender. O que Jesus viu nela? Senhor, disse-lhe a mulher, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, podes crer que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorai o que não conheceis, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura adoradores. Qual era o desejo do coração dela? Saber aonde ela devia adorar o Senhor. Ela tinha uma história de vida triste, uma história de vida de rejeições, de fracassos em relacionamentos, mas tinha um desejo no coração dela, saber aonde adorar a Deus. E Jesus disse: veio a hora e chegou. Você pode adorar o Pai em espírito e em verdade, não é no monte, não importa. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Então ela diz, Jesus diz: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Jesus olha para ela e diz: sou eu que falo contigo. Jesus se revela para aquela mulher indigna aos olhos humanos. Ele veio buscar o que estava perdido. Sabe, a gente costuma julgar as pessoas pelas atitudes, pela história, e a gente acha: Deus pode usar esse, não vai usar aquele. Deus tem um propósito naquela pessoa, mas aquela eu acho muito difícil. Os improváveis. Jesus é especialista em transformar vidas, em mudar histórias. Aquela mulher se transforma numa grande evangelista e ganha cidade para Jesus. Agora eu quero falar de um outro, que aí, queridos, aí tinha que ter coragem. Aí tinha que ter coragem. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Da onde? O que você ia achar? Se você chegasse num lugar e saísse alguém do meio do sepulcro. Ao seu encontro, um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava
sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e se ferindo com pedras. Ouça, aquele homem se machucava. Existe um espírito maligno que deseja que a pessoa se fira, se machuque. Nós estamos vivendo uma epidemia com esse espírito maligno. Você converse com professores, com psicólogos, e você vai ver quantos jovens, quantas pessoas estão se ferindo lá fora, estão se machucando, estão atormentadas, ansiosas, perturbadas por espíritos imundos. Mas Jesus chamou eu e você, e Ele disse: aquele que crê, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Onde eu e você chegarmos pela fé, nós ordenamos e o mal tem que ir embora, o diabo tem que sair. Nós fomos chamados para levar libertação. Jesus chega lá, e aquele homem vem. Quando de longe viu Jesus, Jesus atravessou o mar, enfrentou uma tempestade só por aquele homem, só por ele, só por ele. Jesus olhou para você um dia e te chamou, e por isso você está aqui hoje. Exclamando em alta voz, ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. Era o Espírito falando com Jesus, não era o homem. O Espírito que estava nele correu e adorou. E aí você se pergunta, por que ele se adorou? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, até o demônio tem que se curvar. Adorou. E Jesus disse: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus sabia, mas ele estava perguntando para os discípulos ouvirem. Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Queridos, aqui um dia eu quero pregar sobre isso, porque existem demônios territoriais, que eles agem em regiões. É um tema para outro dia, mas eles queriam permanecer agindo ali, naquela localidade. Então, bastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e cerca de 2.000 se precipitaram despenhadeiro abaixo dentro do mar. Aquele homem tinha uma legião de demônios, mas Jesus foi lá. Jesus não via ele maluco, cheirando mal, se cortando. Jesus olhava para ele e sabia que ele ia ganhar muitas e muitas vidas. Veja o que aconteceu com ele. Ao entrar Jesus no barco, ele suplicava que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, disse: não, mas eu ordeno, vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo quanto o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera, e todos se admiravam. Ele saiu pregando. Jesus disse: vai, anuncia. Quantas pessoas eu vi o Senhor libertar, quantas pessoas carregadas, perturbadas, improváveis, que o Senhor libertou e transformou em grandes pregadores. Decápolis eram 10 cidades, e a história secular, a história da época, conta que aquele homem ganhou as cidades para Jesus. Jesus olhou para aquela mulher mal falada, ele disse: aí está, aquela que vai anunciar para toda a sua cidade. Ele olhou para aquele endemoniado, todo ferido, e ele disse: aí está, o meu escolhido para levar o evangelho. Entrando Jesus em Jericó, outra pessoa que ele encontrou, atravessava Jesus a cidade, um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce, depressa, porque hoje eu quero ficar na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo: vai se hospedar com um pecador. Zaqueu tinha tudo, mas aos olhos de Deus ele era muito pobre, porque ele era mal visto pelas pessoas. Ele não era
querido nem pelo seu povo, nem pelos romanos. Ele trabalhava para os romanos, cobrando altíssimos impostos dos seus irmãos. Então Roma desconfiava dele também, porque se o cara trai a própria pátria, não é uma pessoa muito boa. E os judeus olhavam e diziam: esse aí se vendeu para os romanos, está espoliando seus próprios irmãos. E a palavra diz que Zaqueu era corrupto. Ele cobrava mais do que devia. Mas quando Jesus chega na vida dele, os religiosos olhavam e diziam: não merece, não vai na casa dele, é pecador, não vai comer com ele. Jesus olhou e disse: Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes. Então Jesus lhe disse: houve salvação nessa casa hoje, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus que olha para nós e vê em nós aquele que Ele veio buscar você. Jesus veio por você, Ele amou você. Você é amado, você é escolhido. Ele te trouxe para perto dEle. A palavra diz que ninguém pode vir. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É o Espírito Santo que faz a obra nas nossas vidas. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que abre os nossos olhos espirituais. Foi Ele que tocou em Zaqueu. Mudou a vida de Zaqueu, aquele pecador corrupto se transformou num homem bom, num abençoador, porque Jesus muda destinos. A eternidade dele foi mudada. Chegou a salvação na sua casa. E agora eu quero te falar de um outro, queridos. E esse tem uma história muito linda. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele escreveu 13 livros do Novo Testamento e influenciou muitos outros. Foi um que deixou um dos maiores legados de palavra para nós. O maior evangelista, o que abriu mais igrejas. Quem era ele? Quem era ele? Sabe o que ele fazia? Aos olhos humanos ele tinha tudo. Tem gente que acha que não precisa de nada, tem tudo. Paulo tinha sido ensinado aos pés de Gamaliel. Para você fazer uma comparação com o nosso dia de hoje, a nossa realidade, é como se Paulo tivesse um doutorado em Harvard. Gamaliel era o top, o maior mestre do seu tempo. Paulo havia sido ensinado. Paulo tinha todas as prerrogativas humanas. Ele era fariseu, reconhecido, honrado pelos seus, admirado. Ele era cidadão romano. Ele tinha autorização de Roma para trabalhar. E ele tinha o respeito dos sacerdotes, da maior liderança da época. Paulo viu muitas vezes, soube muitas vezes de muitos milagres que Jesus fez. Mas ele não cria. Ele não cria, sabe? Ele tinha sua mente cauterizada, seus olhos vendados. Tem muita gente que talvez já tenha visto muitos sinais e tenha ouvido muitos testemunhos, mas ainda não teve um encontro. Mas um dia, quando ele disse: agora eu vou lá em Damasco buscar aqueles cristãos e vou obrigá-los a negar Jesus. Lá no caminho, ele cai do cavalo. E olha o que ele conta, queridos. Olha o que ele conta. Na verdade, ele está agora contando a história da sua conversão para o rei Agripa. Na sua autodefesa, quando ele foi preso por anunciar Jesus. Ele está contando para o rei: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Jesus olhava para ele e dizia: ah, Paulo, agora você está fazendo isso. Mas um dia você vai me amar a ponto de se alegrar com as dores. A mim me parecia que eu devia praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Eu votava para eles morrerem. Você teria misericórdia dele? Você olharia para ele? Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar.
Paulo torturava os cristãos. E demasiadamente enfurecido contra eles, por cidades estranhas os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao meu redor e aos redor dos que estavam comigo. Paulo caiu do cavalo, a luz brilhou no caminho, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Paulo, você está perseguindo, Paulo, mas você vai ser perseguido, você vai recalcitrar contra os aguilhões. Por que que você me persegue? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo, eu te escolhi para ser ministro e testemunha daquilo que eu vou te mostrar ainda, Paulo, daquilo que você sabe e daquilo que eu vou fazer na tua vida, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Olha a missão de Paulo. E essa missão é para mim e para você hoje. Eu te envio para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Paulo, você vai levar luz, você vai levar o perdão, você vai levar uma herança para eles. Eles vão receber o perdão, eles vão receber a herança, porque eu escolhi você, Paulo. Eu não conheço a tua vida, não sei da tua história, não sei do teu passado, não sei quais as tuas qualidades, as tuas aptidões, os teus talentos, não sei das tuas fraquezas, dos teus equívocos, das tuas debilidades. Mas hoje o Senhor olha para você. Hoje Ele olha para você e Ele não olha para o teu passado, Ele não olha para os teus erros. Ele olha para você e Ele quer te levantar, Ele quer constituir sua testemunha para essa geração. Ele quer usar a tua vida para levar luz, para levar cura, para levar transformação. Eu e você fomos comissionados, escolhidos. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei, mas eu quero viver a plenitude dos seus propósitos na minha vida, porque eu não posso nada sem Ele, nós não podemos nada sem Ele, mas com Ele fazemos proezas, tudo podemos naquele que nos fortalece. E queridos, eu tenho certeza que Ele viu as tuas fraquezas. Quantas você podia relacionar hoje? As culpas. Tem gente carregando o fardo da culpa há muitos anos. Tem gente que acha que é indigno de ter um ministério, de servir na casa do Senhor porque cometeu erros, e ele pensa: eu nunca vou poder fazer a obra de Deus. Carrega culpa, carrega estigma, carrega marca. Os pecados ele viu. Ele viu. Ele viu os fardos, o peso. Ele conhece você mais do que você mesmo. Mas Ele quer transformar a tua vida. Quando você entrega o teu barco para Jesus, quando você entrega o teu coração para Jesus, quando você entrega de verdade a tua vida para Ele, quando você, como Pedro, você reconhece que você é pecador, e você confessa os teus pecados, e você convida Jesus para ser o dono da tua vida, para guiar os teus passos, e você fala: Senhor, eu quero te seguir, Jesus, eu quero deixar tudo, eu quero te seguir. Ele muda a tua vida, Ele muda o teu destino, Ele muda a tua casa, Ele muda a tua família, Ele muda a tua história, Ele escreve uma nova história. Ele muda a mente, queridos. Sabe,
O diabo costuma atacar os pensamentos. O diabo vem e diz para você: você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não merece, você não é amado, ninguém se importa com você. Mas a verdade de Deus para a tua vida é que o Senhor te amou a ponto de se entregar na cruz. Ele te amou a ponto de derramar cada gota do seu sangue para perdoar os teus pecados, para te resgatar das trevas. Ele muda os valores. Quando você tem um encontro com Jesus, queridos, aquilo que você valorizava tanto já não se torna tão importante mais, porque a presença de Deus se torna muito mais importante. E aquilo que não tem preço é aquilo que você valoriza. Tudo que você pode comprar, você vai deixar aqui. Tudo que você pode comprar vai ficar aqui nessa terra, porque um dia você vai sair desse mundo e você vai prestar contas diante de Deus. E Jesus quer ser o teu advogado. Ele quer dizer: eu paguei o preço, Pai. E ao invés do castigo, Ele quer te dar uma herança, Ele quer te dar um galardão, Ele quer te dar uma recompensa. Ele não nos chamou para nos condenar. Ele não veio para condenar, Ele veio buscar aquele que estava perdido. E Ele falou do amor do Pai, queridos, do amor do Pai que ama. O filho desperdiçou tudo, o filho colocou tudo a perder, o filho pegou a herança e desperdiçou com as piores pessoas e com as piores coisas. Mas o pai esperava o filho todos os dias voltar para casa. E quando o pai viu o filho, o pai corre em direção àquele moço e abraça. A parábola que Jesus conta, o pai abraça e o recebe outra vez na sua casa. Troca as suas vestes, coloca uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo e manda fazer um banquete, uma festa, para receber o filho amado que estava perdido e foi encontrado. Eu quero te convidar a se colocar em pé agora. O Senhor olha para você nessa noite. Jesus está olhando para a tua vida agora. E tem pessoas aqui que estão com o coração queimando. O Espírito Santo está falando com você: eu tenho uma obra na tua vida, eu quero fazer algo na tua casa, na tua história. Eu quero te desafiar a entregar tudo nas mãos de Jesus hoje. A entregar os teus medos, a entregar o teu passado, a entregar o teu fardo, a entregar as tuas culpas, a dizer: Senhor, eu quero viver os teus planos para a minha vida. Eu quero viver os teus planos. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, mas eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, Senhor.